Muito bem, muito boa noite. Estamos começando mais um Nos Bastidores com Marcelo Silver. E hoje, uma grande entrevista, comunicador, vereador, uma figura pública aqui da nossa cidade, que vai estar falando um pouquinho de Covid-19 e muitas coisas que aconteceram nesses últimos dias, hein? Vale a pena você conferir o meu grande amigo Charles Saraiva. Não sai daí, nós já voltamos. Muito bem, muito boa noite. Estamos começando mais um Nos Bastidores com Marcelo Silver e hoje é um dia emblemático para nós pela presença do nosso querido Charles Saraiva, mas também é um dia que acabamos de receber notícia agora, né, Charles? Nesse momento, mais 10 casos de Covid aqui em Rio Grande, chegando a 170 casos. E isso eu posso dizer que é o que nos informam, né? Vamos acreditar assim. Mas se temos 170, com certeza, provavelmente deve ter um pouco mais. Mas, primeiramente, vamos dar boa noite. Muito boa noite, Charles Saraiva. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite para os telespectadores que estão acompanhando. Opa, estava desligado. Agora sim, eu é que mosquei aqui. E aí, boa noite para todos que estão acompanhando. Obrigado pelo convite para estar aqui. Quero parabenizar vocês pela iniciativa de criar este programa. Eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm de poderem falar um pouco, das pessoas poderem acompanhar o trabalho, e a banda The Silver dá este grande exemplo aí, criando esse programa Nos Bastidores com Marcelo Silver. Então, um abraço para todos aí, obrigado pelo convite. Que legal, é um prazer para nós te ter aqui junto com a gente. Com certeza as pessoas já estão aí entrando no Facebook, compartilhando. Aproveita para curtir a nossa página TSR Produções e Eventos para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, dos vídeos, das entrevistas e tudo mais que a gente tem feito aqui na produtora. Charles, antes de nós entrar nesse assunto do Covid, eu preciso te perguntar, porque as pessoas que estão em casa, muitas já te conhecem, claro, com certeza, um grande comunicador, uma figura pública, mas quero puxar lá no início, lá quando tudo começou na tua vida como um comunicador. Como que tu passou a ser um radialista? Eu já sei um pouco dessa história, nós já conversamos. É verdade. Mas alguém na família que era comunicador, que gostava de rádio, eu sei que talvez gostava de música. Mas vamos lá, quero deixar tu falar aí. Não, é verdade. O meu pai, Saraivinha, ele, além de ser cantor, ele era radialista, quase 60 anos de radiocultura em Pelotas. E eu comecei ali nos bastidores da rádio, acompanhando o programa dele e acompanhando os shows que ele fazia. Eu era completamente gago, como ainda sou. Só que hoje eu controlo a gagueira, mas eu sou gago. Mas hoje não se percebe tanto. Não, mas eu sou gago. Né? Então tem horas que engasga, olha, parece aqueles carros que vai numa subida e não tem força. Mas eu comecei ali, a primeira oportunidade a rádio me deu quando faleceu o esposo da senhora que fazia as cobranças da rádio, e aí eles me perguntaram se eu estaria disposto a ficar um mês no lugar dela. E aí eu fiquei. Aí em seguida pintou a oportunidade para ser operador de áudio. Olha aí. Mas eu queria locução. E aí o meu querido JJ Soares, um dos grandes compositores de Pelotas e colega de rádio, era o da gravadora, e ele, não, mas como é que tu vai estar? Tu é gago, não dá. Eu digo, mas eu quero microfone, eu não quero ficar só na mesa de áudio. E aí tinha um amigo meu que era dono da livraria evangélica, que existe até hoje lá em Pelotas, e eu gravava os áudios para eles para botar nas paradas de ônibus. E aí eu pedi para ele, faz o seguinte, exige da rádio que o comercial de vocês tem que ser na minha voz. Olha só. E aí o Zequinha teve que me aturar na gravadora da rádio. Que legal. Aí em seguida o diretor da rádio, Marcos Fonseca, me deu um programa aos domingos às 5 horas da manhã, rapaz. Eu ia para Rio Hipopótamos, para as casas noturnas no sábado, e eles achavam que eu não ia segurar a barra de fazer o programa no domingo. Era um programa sertanejo que eu comecei a fazer. E dali para frente foi embora. Foi embora, foi assim que as coisas aconteceram. Foi assim que começou. E me diz uma coisa, tu tem uma voz grave, uma voz boa, bonita, canta? Olha, eu tenho carteira da Ordem dos Músicos desde 1982. Pois é, eu tô sabendo que a minha disso. família toda são músicos.
E, claro, eu só canto nos barzinhos lá em Pelotas quando vou para lá, ou até aqui em alguns lugares com alguns amigos aí, mas não uso a música como profissão, porque para usar a música como profissão, tu tem que ter tempo para elaborar. O exemplo é vocês da banda The Silvers. Quer dizer, passa o tempo todo envolvido na banda, montando, compondo, preparando para fazer uma boa apresentação. Então, hoje eu só me junto aí com alguns amigos antigos de Pelotas, a gente canta lá no mercado, em alguns barzinhos, que é só para não esquecer. Que legal, que legal. E depois de entrar, então, definitivamente para o meio da comunicação, através do rádio, como que aconteceu a questão? É lógico, às vezes uma coisa acaba meio que puxando a outra por tu estar em evidência em algum veículo, né? Como é que houve essa passagem do rádio para o meio político? Na verdade, eu tive uma oportunidade na Rádio Cultura de Pelotas para ser repórter policial. E nós tínhamos o melhor repórter policial do estado, com certeza, que era o Luiz Carlos Putinelli. Ele foi concorrer a vereador, e aí o diretor da rádio me perguntou se eu teria coragem de fazer as reportagens policiais. E eu conhecia praticamente todos os policiais de Pelotas, era amigos de muitos lá, e aí eu digo, olha, vamos tentar. E aí me tornei repórter policial investigativo, ou seja, investigar os crimes, trabalhar lado a lado com a polícia. E aí me tornei conhecido em todo o estado, e depois que eu vim para Rio Grande, eu continuei na reportagem policial, e em dado momento, o saudoso Jaime Copstein, por várias vezes na Rádio Gaúcha, ele anunciava que o melhor repórter policial do Brasil estava na Rádio Minuano de Rio Grande, que na época eu trabalhava na Rádio Minuano, hoje eu sou da Rádio Cultura Rio Grandina. Então, não é fácil uma profissão que tu acabas te envolvendo. Claro, tu tá na mira, tá na frente ali, né? 24 horas daquilo ali. Só que chegou um momento que eu disse, olha, pastor, cansei, entendi que perdemos para o sistema. Desligou? Agora ligou de novo. Fui eu aqui com o dedo sem querer. E aí, a política, eu já tinha sido locutor político em Pelotas, de várias candidaturas, de vários candidatos lá. Aqui em Rio Grande eu tinha feito algumas campanhas, mas nunca quis ser candidato. E um dia o Wilson Branco, primeiro foi o Juarez Torronteg, que era o vice-prefeito do Wilson, me convidou para concorrer, a recém tinha nascido o Christian, eu digo, não posso, nem tenho condições de concorrer, nem me passa pela cabeça. Passou aqueles 4 anos, e aí o Wilson Branco insistiu. E aí eu me filiei aqui no PMDB de Rio Grande, eu já era do PMDB de Pelotas, aí me filiei no PMDB de Rio Grande, e o Wilson Branco disse, não, tu vai ser candidato e tu vais concorrer conosco aí. Só que aí o Wilson Branco faleceu. Sim. E acabou me deixando uma lacuna naquele momento. Mas eu concorri e fui o mais votado do PMDB na oportunidade, com 1.319 votos. Nossa. E depois fui reeleito, e teve um ano que eu não fui reeleito, mas não foi por falta de votos, eu botei mais de 2.000 votos, mas não teve legenda suficiente, eu fiquei de fora, e aí fui convidado pelo então prefeito eleito Fábio Branco para ser secretário-geral de governo dele. E aí assumi a Secretaria-Geral de Governo, e foi um aprendizado trabalhar ao lado do Fábio Branco, de todos os secretários, e num cargo importantíssimo, que é o secretário-geral de Governo, ou seja, tu tens que ter o conhecimento geral de toda a prefeitura. Então, isso foi importante para o crescimento e para o conhecimento. E como é que fica, Charles, a questão, lógico, como tu está trabalhando no rádio, tu está como comunicador, então, ainda mais antigamente, hoje eu assisti o teu programa de rádio, hoje assisti pelas redes sociais, parece loucura, né? Para quem está vendo em casa, vai dizer que frase que é assistir o teu programa de rádio, mas é verdade. Hoje assisti pelo Facebook, a transmissão do teu programa. Então, hoje, tu ouve a voz do locutor e tu procura na rede social, tu vê o locutor fazendo... Consegue ver, é verdade. Antigamente não tinha isso. Não, e aí as pessoas imaginavam várias coisas. Teve um período que eu fiz um programa na Rádio Universidade de Pelotas, juntamente com o saudoso colega, o Sadi Pereira, e aí eram aos domingos à noite, e aí chegou um pessoal lá para conhecer os apresentadores. E aí, quando o Sadi me apresentou, a moça olhou, mas... Tu que é o Charles Saraiva? Eu imaginava um cara loiro, alto. Eu digo, pois é, irmã. De loiro não tem nada, de alto muito menos.
Mas a voz ela engana. Então as pessoas imaginam. Era que nem o fenômeno da novela nos rádios. Sim. A novela do rádio, ela tinha a audiência porque mexia com a imaginação do ouvinte. E eu tive o prazer de entrevistar o Paulo Gracindo, quando ele já estava quase no fim da vida. Ele foi fazer uma apresentação em Pelotas, e eu estava atravessando a Praça Coronel Pedro Osório, e nunca imaginei que um dia eu ia entrevistar um cara que eu assisti fazendo a novela O Bem Amado, e sempre fui fã. Olha só. E aí me dei de cara com ele. Nós carregávamos sempre os repórteres daqueles gravadores Panasonic, os gravadores grandes, com fita cassete. Então a gente andava sempre com o gravador, porque a qualquer momento tu tinha uma reportagem para fazer. E ele topou de me dar a entrevista. E aí, no meio da entrevista, ele falou da saudade que tinha da novela do rádio. Porque ele iniciou no rádio, e o rádio era um fenômeno. E ele encerrou a entrevista dizendo que o sonho dele ainda era um dia poder voltar no rádio, nem que fosse para fazer um programa, um comentário, alguma coisa. Imagina a magia que era, né? Eu lembro de ver depois, lógico, o vídeo, como eram gravadas as novelas, os barulhos eram feitos, os barulhos, ali, os efeitos. Os raios, relâmpagos, enfim, era tudo feito... Tudo feito com panela, com Exatamente, prato. muito, água, batendo na água para fazer barulho de água, era muito interessante. Então, nesse período que tu está no rádio, na comunicação, né, nessa época ainda estava na questão de tu ouvir a voz do locutor, tu não tinha muito a imagem do locutor. Quem te conhecia, e muita gente não conhecia, só conhecia a voz. E essa voz embalou a vida de muita gente, trouxe muita notícia, trouxe muita comunicação, muitos furos de reportagem. E por te conhecer e ver a forma que tu trabalha e tu transmite, enfim, as informações, tu transmite elas com muita autoridade, muita firmeza no que fala. E dentro disso, tu vai ter, ao longo do processo da tua vida profissional, tu vai ter pessoas que nós falávamos agora, pessoas que vão gostar do teu trabalho, vão te apoiar, e vão ter pessoas que não vão gostar, que vão criticar a um ponto, às vezes, e hoje em dia, antigamente, quem não gostava um do outro, né, da pessoa que não gostava, ou tu ficava quieto, só não gostava, ou falava com a pessoa. Hoje não, hoje nós temos a rede social, que é uma barbada, é a coisa mais fácil que tem. Eu falo o que eu quero. Né? As pessoas se escondem atrás das redes sociais para criticar, para ofender. Tu sabe que em toda a minha carreira de repórter policial, eu devo ter arrumado muitos inimigos. Mas eram inimigos que eu sabia. Sim. Que se eu passasse por eles, eu sabia que eu corria o risco de levar um tiro, uma facada. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia o meu trabalho divulgando aquilo que estava acontecendo, eu também era procurado pela família dessas pessoas que eu divulgava, que iam presos, e eu ajudava essas famílias, como ajudo até hoje. Para ter uma ideia, eu já recebi ligações há pouco tempo, há mais tempo, de pessoas que precisavam de ajuda dentro da penitenciária. Sim. E nunca me neguei de ajudar, porque é aquele negócio, bom, tu está cumprindo o teu débito com a sociedade, esta sociedade ela tem que saber tentar fazer com que tu volte ao convívio dela e não te excluir. Sim. É muito difícil. Mas vem cá, o cara matou e aí tu vai perdoar o cara? Bom, só quem perdoa é Deus. Só quem perdoa é Deus. O negócio do cara diz, eu perdoo o fulano. Mentira, só quem perdoa é Deus. O ser humano não tem ainda esta consciência de chegar ao ponto de perdoar alguém. Tu acaba convivendo com aquilo ali, de certa forma tu aceita, porque não tem outra alternativa. Sim. Agora, as famílias não podem ser punidas porque o cara cometeu um erro. Exatamente, isso acontece muito, né? E as famílias têm que serem respeitadas. Aí o que ocorre? O cara cumpriu a pena dele, pagou o débito dele com a sociedade, saiu da penitenciária, vai procurar um emprego. Aí consta ali, ex-presidiário. Não dão emprego pro cara. Exatamente. Obrigam o cara a voltar à vida do crime. Então, que sociedade é essa? Charles, não vamos ir daqui a pouco tão longe. Tu que viveu mais e vive dentro dessa reportagem de policial, enfim, eu entendo que quando a pessoa acabou agindo de uma forma, cometendo um crime, tá, ela tem que pagar pelo que ela fez. Ponto e acabou ali, tá? Mas aí tu imagina, ela vai ter um período dela que ela vai ter que pagar, não sei se 1 ano, 2, 10, 15, enfim, e depois
ela cumpriu o que a justiça colocou a ela. Sim. A partir de então, pronto, acabou, vida que segue. É lógico que talvez o ato que ela cometeu não vai ser esquecido, claro, principalmente para a família, enfim, né? Mas e o que tu faz, Charles, quando vem uma ordem para soltar os que estão presos numa época de pandemia? É complicado. Tu sabes que eu vou chegar nesta parte aí, mas vou só resgatar aqui um pouquinho. A primeira reportagem policial que eu fiz, eu lembro, era dia 7 de setembro, era um feriado, e eu estava na delegacia, lá em Pelotas, na Major Cícero, e eu ainda comentei com os policiais, digo, pô, estou aqui plantado, não acontece nada. Tocou o telefone. Um homicídio numa rua da cidade. Um rapaz que era iluminador do Teatro 7 de Abril havia sido assassinado dentro de casa. Foi a minha primeira reportagem policial que eu fiz. Eu cheguei junto com a polícia no local, os policiais entraram e quando entraram eles deram para trás. Eu digo, o que será que eles viram? Mas eu já entrei com o gravador ligado. Sim. E comecei a narrar o que eu estava vendo. O corpo estava ali, seminu, degolado, né, a cabeça presa no pescoço por um fiozinho assim só de carne, a cama quebrada, preservativo de um lado. Então, a cozinha, quem matou, fez comida depois que matou. Olha só. Né? E aí eu peguei, saí dali e me toquei para a rádio. Cheguei na rádio, digo, olha, vamos entrar com um plantão de polícia. O gravador não tinha gravado nada. Olha só. E eu digo, agora o que eu faço? Aí eu olhei para o operador e digo, faz o seguinte, apaga a luz do estúdio e liga o microfone para mim. Fechei os olhos e saí narrando como se estivesse ao vivo ainda dentro da casa. E o brabo foi dormir depois de noite, porque tu é um ser humano. Claro, imagino. É? E aí tá, esse foi um outro. Aqui em Rio Grande teve um crime, inclusive os policiais passaram por acompanhamento psicológico na época, quando mataram um rapaz no campo da FURG. O cara foi assassinado, abriram as costas dele com um golpe de machado que tu via o capim do outro lado. Olha aí. A crueldade foi tanta que colocaram gravetos no ânus da vítima. Então, teve outro, uma criança, cabelo loirinho, cacheado, parecia um anjo, que correndo na Castelo Branco acabou caindo num valetão e morreu no valetão. E tu tem que narrar isso. Sim. Eu fui o único repórter que narrava cadáver, defunto. Porque quem estava do outro lado do rádio ouvindo tinha que imaginar que estava vendo a cena. Claro, então exatamente. tu tinha que transmitir todos os detalhes. E isso acaba afetando o teu psicológico. Exatamente, com certeza. Então não foi uma vida fácil de profissional. Então, dia desses ainda o meu colega Otávio Soares da Rádio Pelotense ainda divulgou, porque foi o melhor repórter policial que Pelotas já teve. Não digo que fui o melhor, mas eu fui esforçado. Sim. Eu procurei fazer, como faço hoje um programa. Eu me reinventei no rádio. Ao ir para a Rádio Cultura Rio Grandina, eu criei um novo programa que eu não sabia se ia dar certo ou não. E graças a Deus deu certo. Exatamente. A cidade inteira chega às 11 horas da manhã. Quem gosta do Charles e quem não gosta, para ouvir. Quem gosta, para ouvir porque gosta realmente. Quem não gosta, vou lá cuidar o que ele está fazendo. Sim, exatamente. 11 horas da manhã, horário da noite, de casa está na beira do fogão fazendo comida. Então, mas isso a gente conquista. Tudo aquilo que tu faz de coração, com boa vontade, é que nem o teu programa aqui nos bastidores. Eu tenho acompanhado e me surpreendi desde o primeiro programa que eu vi com o Marcão, que foi, na verdade, o segundo. Pela tua destreza, saiu entrevistando, conversando, descontraído. É isso que o público quer. Aquele jornalismo pesado já não existe mais. Exatamente. A própria Rede Globo, os caras falam do Jornal Nacional, mas é a maior audiência. Não tem muito o que fazer, Os né? caras falam do Galvão Bueno, mas escutam o Galvão Bueno. Claro, exatamente. Então, isso que tu fala hoje aqui, nos bastidores, é um programa descontraído, tem várias perguntas, fala da vida pessoal, fala da vida profissional, mas de uma forma diferente. E o jornalismo hoje é isso. Aquele jornalismo pesado, de criticar, de falar, de bater, isso não existe mais. Isso foi feito durante um bom tempo, né? Porque o povo já Só não que... aguenta mais notícia ruim. Exatamente. Aí que eu te falo, por exemplo, voltando um pouquinho no que tu falou, hoje o Charles Saraiva é o Charles Saraiva que nós conhecemos, tá? Estamos aí em 2020 conhecendo o Charles Saraiva de hoje, é bem diferente daquele que iniciou.
até pelo processo de... vamos trocar o microfone aqui. Sabe que hoje eu não sou mais aquele brigão. Eu era muito brigão. Mas até em virtude de ser repórter policial, eu tive que criar uma autodefesa. Exato. Então, é nisso que eu quero chegar. Por exemplo, não é mais o mesmo Charles de quando começou. Tá? Até por causa da experiência, foi acrescentando muita coisa na tua vida. Mas dentro disso, Charles, pegando esse gancho que tu colocou, de muitas vezes participar ali para poder entregar a notícia quente, a notícia fresquinha para o público que está em casa, presenciar, ir até o local onde aconteceu o crime, tudo mais, e as pessoas hoje podem dizer o seguinte: o Charles está lá por causa disso, por causa daquilo, ou o Charles chegou por causa daquilo, aquilo outro. Eu costumo dizer o seguinte: quem fala muito, às vezes, da vida da pessoa que chegou em algum lugar ou está chegando em algum lugar, ela não sabe o caminho que essa pessoa trilhou. Sim. Porque tu estás diante de um local de crime, uma cena de crime, ainda que tu foi lá e fez seu trabalho, depois disseram o seguinte: não teve jornalista policial como o Charles da época, mas o preço que tu teve que pagar estando naqueles lugares, acredito que até o psicológico nosso fica um pouco abalado. Até hoje, a minha família paga um preço muito alto nos casos do Titica. Sim. Eu fui o repórter policial que acompanhou 24 horas, que investigou 24 horas os assassinatos provocados pelo Titica. E que não sabíamos quem era. Até que um dia, quando deu o crime ali nos moles da Barra, chegou um rapaz para mim e disse assim: seu Charles, o senhor que está aqui podia pedir para os delegados mandar filmar todo mundo, porque o assassino pode estar aqui. E aí eu digo: uma boa ideia. E aí me dirigi ao delegado que comandava a operação para ele pedir para o pessoal filmar todo mundo. Quando voltei para trás para dizer, porque eu nunca quis levar vantagem em cima daquilo que não é meu. Sim. Daí quem deu a ideia foi o rapaz, nada mais justo do que eu mostrar para o delegado: olha, esse rapaz aqui é que teve essa ideia. Quando me virei, cadê ele? Nem sinal do cara. Bom, passou. E nós continuamos trabalhando na questão do Titica. E aí a Polícia Civil de Pelotas, o Titica, quando matou um casal de Rio Grande, lá no Barro Duro, na Praia do Totó, ele pegou o ônibus do Laranjal e sentou do lado de uma senhora idosa. E aí ele começou a dizer para essa senhora: daqui a pouco, ao meio-dia, na TV, todo mundo vai saber o que aconteceu aqui na praia. Olha aí. E essa senhora: mas o que houve? Olha, uma coisa muito triste, muito feia. E essa senhora perguntou: mas o senhor está falando isso, qual é o seu nome? E ele pegou e disse: olha, Titica. E ficou na cabeça dela, Titica. Bom, ela ligou para a delegacia e passou essa informação: olha, quando deu na TV ao meio-dia, que tinha 2 corpos lá, era de uma colega jornalista e de um rapaz que era da Justiça Federal. Eles estudavam juntos. E aí essa senhora ligou para a delegacia: olha, eu estava no ônibus e um cara assim, 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 e com o nome de Titica, me contou. A Polícia de Pelotas ligou para o Centro de Operações aqui em Rio Grande e atendeu o telefone do inspetor Goulart, hoje comissário Goulart, aposentado, e o Goulart tinha trabalhado em São José do Norte. Quando os caras falaram Titica, o Goulart se lembrou: falei, pouquinho, tem um cara que foi preso algum tempo atrás, assim, assim, assado no Norte. Ali começou-se a saber quem era o assassino. E aí o pessoal de Pelotas veio, me convidaram para acompanhar eles, pegaram a lancha da meia hora. Eu cheguei atrasado na hidroviária. Eles foram a São José do Norte, prenderam o Titica, encontraram tênis, os pertences das vítimas todos, e aí me ligaram: olha, prendemos ele, temos aqui, não temos dúvida que é ele. E tu foi o que trabalhou o tempo todo, a prioridade da reportagem é tua. Eu digo: olha, obrigado aí, mas acho que todo mundo, né? Claro que eu fui o que mais trabalhei realmente. Sim. Eu trabalhei o tempo todo, 24 horas naquilo ali. E por isso que a polícia teve essa consideração comigo. Tanto que na revista Veja consta que o Titica, no depoimento dele, ele disse que a próxima vítima era o Wilson Branco e depois o Charles Saraiva. Olha só. Que eram os próximos que seriam mortos por ele, porque ele matava e ia para casa ouvir a minha reportagem para saber o que eu ia comentar dos crimes. Que loucura. E ele contou que ele enquanto ele lavava a roupa dele suja de sangue, ele ficava me ouvindo. Olha só. Então, toda vez que surge o assunto: o Titica foi solto, eu ligo para o promotor Márcio Chile Gomes, e pergunto: promotor, ele foi solto? Porque os dois da lista agora é eu e o promotor. Claro.
Né? Imagina. E isso tudo, aí nós entramos... E aí, quantas vidas nós acabamos salvando quando se conseguiu prender ele? Claro. Então, isso as pessoas não lembram. Exatamente. E é isso que às vezes magoa. É a mesma coisa. A BR-392 morria 3, 4, 5 pessoas por dia na estrada Rio Grande-Pelotas. Começou em 2008, quando eu fui presidente da Câmara, que eu juntei a Câmara de Rio Grande, a Câmara de Pelotas, era presidente o Otávio Soares, os empresários, Jornal Diário Popular, jornais daqui de Rio Grande, e começamos a campanha para a duplicação da 392. Conseguimos a duplicação da 392. Hoje, quando as pessoas passam ali na 392, muitos nem sabem que fui eu, Charles Saraiva, que comecei também aquilo ali. Que se essa duplicação saiu, foi por causa do meu trabalho. Então, mas é aí que eu te falo, Charles, é a questão que eu estou tentando te falar sobre isso de uma forma que tu possa entender assim, ó. Mesmo que, como a gente conversou um pouco fora aqui, antes de começar o programa, mesmo que a gente não dê atenção muitas vezes para o que as pessoas falam a nosso respeito, deixam de falar, dizem, porque tem muita gente, infelizmente, mal intencionada, que às vezes entra... Nossa live está no ar, eu não sei os comentários que estão tendo, muito comentário vai ter, muita visualização, peço até você que compartilhe a nossa live hoje aí. Depois eu vou pedir para o Christian ver como é que estão as visualizações ali. Beleza. Compartilhando na minha página também. Exato, o Christian também está ali na produção, dá uma olhadinha para nós nos comentários, dá uma olhadinha aí nos compartilhamentos. Compartilha para nós aí nas páginas que o Charles, depois eu vou falar isso aí também, o Charles tinha 7 perfis de Face e está migrando agora para uma página. Eu tenho uma página e ainda tenho 7 perfis. Exato, então... Mas quero terminar com 7 perfis. Exato, tenho acompanhado. Então, dentro disso tudo, a gente vê pessoas que estão escrevendo, colocando os comentários, muita gente entra com uma má índole para falar mal, mas isso tudo, Charles, é o seguinte, nós acabamos dizendo assim, não, eu não me importo. Dentro do que eu faço na música, por exemplo, sempre que a gente toca, enfim, tem aquele pessoal que gosta, tem os que às vezes gostam, mas dizem que não, e tem gente que não gosta, e tem o direito de não gostar. Mas muita gente extrapola o direito de não gostar e acaba entrando numa linha de falar mal, de falar coisas que não sabe. Mas até então, quando é contigo, ou quando é comigo, por exemplo, tá tudo certo, porque tu é uma pessoa pública. Nós somos públicos. Então, a partir desse momento, tu tá à mercê de qualquer comentário que possa ser feito. Mas como fica, Charles, por exemplo, a tua casa, a tua família? Conheci o teu filho há pouco tempo atrás aí, também trabalha aí junto contigo na questão de rádio e tudo mais. E como fica o pessoal teu interno lá? Quando tu chega em casa e daqui a pouco, recentemente, houve um caso de racismo bem grave, inclusive, bem sério, né? Sim. Contigo. E aí eu lendo, até fiz uma nota lá naquele dia. Muito obrigado porque pela nota de apoio. É inadmissível, não consigo pensar no assunto quando nós estamos em 2020, com uma série de informações, com rede social, com tudo à tua disposição, e tu ainda cometer um ato racista dessa forma, sabe? Então, quando tu chega em casa, às vezes eu sei porque às vezes a gente não consegue ter aquele feedback rápido do familiar que está lá em casa e tu não está tendo também o feedback do que está acontecendo nas redes sociais e tudo mais. Tu chega em casa e vem uma notícia, alguém fala, falaram isso. E como é que é a tua família? Essa coisa interna lá de vocês, quando alguém resolve levantar alguma situação denegrindo a tua imagem, ou como nesse caso que aconteceu do racismo recentemente. Sabe o que eu digo para eles o seguinte? Hein? Sabe o que eu digo para eles é sempre o seguinte: se o que estão falando fosse verdade, eu já não estaria mais aqui. Sim. Já não estaria mesmo. Iria embora, ou iria atentar. Não vou aqui falar, porque como pessoa pública a gente não pode falar, mas já tive vontade, inclusive, de fazer isso. Mas aí me conscientizei do seguinte: se eu fizer isso, eu estou dando a vitória para quem é o verdadeiro bandido. Exatamente. E esses verdadeiros bandidos, eu não posso dar bola para eles. E peço sempre para minha família também não dar bola. Às vezes eu até me estresso um pouco, mas eu jamais quero voltar a ser o cara violento que eu fui no passado. Eu fui um cara violento, fui um cara muito brigão, como eu disse. Eu tive que criar um personagem para viver o repórter policial que eu fui. Sim.
E eu precisei ser um cara violento, ser um cara bravo, ser um cara de não levar desaforo. Tive que aprender a brigar e aprendi a brigar. Hoje, eu não sou capaz de dar um tapa numa mosca, porque eu acho é um crime tu bater em alguém. Já fiz muito isso. E me arrependo. Respondi muito processo no fórum por lesões corporais aqui em Rio Grande. Uma das últimas violências que eu cometi foi quando um cara tentou me assaltar na Praça Tamandaré e eu arrebentei a cabeça dele, que ele tomou 7 pontos na cabeça. Então eu fui um cara, aqui não quero ser melhor do que ninguém, mas eu fui um cara muito violento. E eu sempre peço para Deus que nunca deixe eu voltar a ser o que eu fui. Sim. Que nunca deixe, porque eu vou te dizer, eu tenho ouvido muito desaforo, baixo a cabeça, faço que não escuto, porque eu não posso estragar hoje a vida da minha família. Exatamente. E muitos sabem que eu fui um cara violento, como eu estou dizendo aqui, e tentam me provocar de todas as formas para ver se eu volto a ser esse cara. Aí só quem vai perder sou eu e a minha família. Exatamente. Então hoje eu me controlo tudo que eu posso. Me controlo tudo que eu posso. Sou capaz de deixar me bater, fazer e acontecer e eu não reagir para evitar que a minha família venha sofrer depois. Exatamente isso. E falando em violência, em bateu e não sei o que lá, eu tenho certeza, eu já vi, inclusive, que existe esse vídeo, tá? Existe esse vídeo aí, tô atuando num filme e sendo violento, hein? Filme Pedro Paulo, é verdade. O querido amigo cineasta Jorge Souza, em 2008, ele me convidou para protagonizar o filme Pedro Paulo. E eu fiz o papel de Pedro, eu era um pedreiro e também um pastor. E ali se desenrola a história de que a minha mulher estava com a filha doente, nós não tínhamos dinheiro, e na obra que eu trabalhava, o cara não nos pagava direito. Então ali se desenrola. Então foi uma experiência muito boa, muito bonita. O filme ganhou vários prêmios aí pelo mundo afora, tanto que o Jorge Souza ele foi embora e continua fazendo filmes. E dia desse eu ainda comentei com ele, ele queria que eu fizesse, porque ele foi ameaçado, queria fazer o filme contando a história dos crimes da Praia do Cassino. E me convidou para participar do filme, até porque eu lembro de tudo que aconteceu na época. Eu fui entrevistado por uma TV portuguesa, eu lembro que ligaram para a rádio, e aí uma mulher com sotaque português, dizendo que era da TV SIC, em Portugal, e que estavam chegando no Brasil e queria me entrevistar. Claro que aí foi através da revista Veja que deu toda essa publicidade do meu nome. Claro. E aí eles vieram. E aí ela gravou 2h30 comigo e ela me perguntou no final, tá, mas até agora o senhor não leu um papel? Eu digo, como é que eu vou ler algo que eu lembro detalhes por detalhes? Sim, teve presente nos lugares. Sim, em todos, né? E claro, foi um momento muito triste para as famílias. Eu tenho vários amigos familiares dessas pessoas que acabaram perdendo a vida. E a gente lamenta. E aí o Jorge Souza ia fazer o filme, mas aí acabou que sofreu algumas ameaças, não sei nem por parte de quem, e resolveu parar por enquanto. Sim. Mas está fazendo outros filmes lá em Santa Catarina, em São Paulo, com vários atores conhecidíssimos aí. Mas você que está em casa, se não assistiu, procura aí. Como é que é o nome do filme? Pedro Paulo. Procura, né? No YouTube. No YouTube. Pedro e Paulo, você vai ver aí. Vai aparecer ali o Zorro, que não sou eu, diga de passagem. Vou pedir para a produção dar uma procurada aí, ó, Pedro e Paulo. E aí eu peço já para pegar esse trecho do Charles Saraiva, enquanto a gente conversa. Daqui a pouco a gente volta no ar. Sabe que os guris me encheram de soco. Pedro Paulo, 24 horas. Mas não sai da live agora. Quando terminar, você vai lá ver. Nós vamos rodar daqui a pouquinho um trechinho aí para você. Charles, o bate-papo está muito legal, muito bacana. As pessoas com certeza estão curtindo, compartilhando. Mas eu quero... Antes de nós entrar nesse assunto, Charles, nós temos... Ainda bem que as pessoas... Como a gente falava um pouquinho antes, às vezes você começa a fazer um trabalho aqui na cidade de Rio Grande... E é muito difícil, Sim. É complicado, falta apoio, falta uma série de coisas, tu sabe bem disso. E nós começamos esse programa nos bastidores com o Marcelo Silver e tem sido assim, ó, muito legal. Te agradeço por estar aqui com a gente hoje. Já passou aqui o Marcão da Oceano. Marcão, Selmo Júnior. Selmo Júnior, o William Jones esteve aqui com a gente. O Jacques Maciel do Rosa Tatuada.
Passou aqui também, já passou, são tantos programas, já passou o Cristiano Solo, projetista. Ontem tivemos aqui o Carioca Feitosa. Foi assim, ó, tá sendo muito legal. E tem entrevistas, outras que virão. Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa de apoio, né? É verdade. E algumas empresas estão abrindo o coração aí, estão apoiando essa primeira temporada da nossa programação. E eu quero pedir, então, para a produção já colocar o apoio para nós. Coloca para nós aí, os apoiadores. Você que está em casa, olha essas empresas aí que estão ajudando esse trabalho a acontecer. Coloca para nós. Aí temos a Almofadarte. Você pode entrar no Facebook e colocar aí a Almofadarte, que são os trabalhos lindos que eles confeccionam, né? Almofadas, bolsas, máscaras, aventais. É um trabalho sensacional. Coloca no Facebook, Almofadarte. Também doçuras da Paula. Olha, bolos personalizados, vários tipos de trabalhos lindos em confeitaria. Vale a pena você procurar, porque no Facebook você encontra e com certeza você vai achar aquela confeitaria que você está precisando para a sua festa. Também a hipnoterapeuta Ellen Fernandes de Pelotas está apoiando o nosso trabalho aqui. Vai estar em breve fazendo uma entrevista conosco. Hipnoterapia, procura a Ellen, você vai ver, vai ser muito bem atendido. No Facebook tem o site dela também. Assim como Sola Projetos, bota aí www.solaprojetos.com. Ele que foi o rapaz aí que fez, o arquiteto que fez a Casa Espírita, fez também o Subway, fez uns projetos maravilhosos aí numa clínica veterinária, vários trabalhos maravilhosos dele. Também apoiando o Alisson da Teixeira Dias, olha, uma empresa que cuida aí de refrigerador, freezer, também micro-ondas, ar-condicionado. Então você precisa consertar esses itens aí, precisando de refrigeração, procura Teixeira Dias, tá? No Facebook você encontra também a página deles lá para você entrar em contato. E também o território, olha só, o território que está sensacional, hein? O território que é responsável pelo corte de cabelo do apresentador, olha aí. Grande território, grande Fernando aí, fazendo um trabalho maravilhoso. Tem cafeteria lá no território, tem espaço literário, tem tatuagem e tem a parte de barbershop. Vale a pena você conferir. E também a Lides Soluções em Marketing. Olha aí, precisando de arte gráfica, vídeo, logotipo, banner, criação das redes sociais, cartão interativo, assessoria, visibilidade. Procura Lides Soluções em Marketing. E mais um apoiador que está chegando agora aí é a diretoria Barbershop e Tatu. Olha, montaram um ambiente sensacional. É lógico que nós estamos na pandemia, mas eles estão atendendo por telefone, tá? Você pode ligar, estão trabalhando ao meio-dia com Marmitex, à noite eles vão reabrir agora na semana que vem para poder atender também por telefone. Você pode ligar e entrar em contato com eles. Diretoria Barbershop e Tatu. É isso aí. Então você que está aí nos vendo, procura essas empresas que o pessoal tem nos apoiado, né? Sabe que eu entrevistei o Sola Arquitetos. Olha, o cara é muito bom. O cara é muito bom. Ele teve grande profissional, um jovem aí, e que foi o cara que fez ali o Subway, como você falou, criou outras coisas. É um grande cara. Cara muito inteligente, um trabalho sensacional, né? Exatamente. Charles, eu quero aproveitar o que eu falei no início, o tempo vai voando, a gente não percebe, né? Eu queria te perguntar o seguinte: nós estamos vivendo um momento no mundo, no Brasil, e aqui na cidade de Rio Grande, nós, teoricamente, estamos com poucos casos de Covid-19, né? Hoje, antes de começar o programa, nós recebemos a notícia aí de 170 casos confirmados. E dentro disso, existe uma situação bem delicada, bem complicada, que é algumas pessoas dão crédito e acreditam para esses boletins que estão saindo da cidade, mas a grande maioria tem aquela situação assim, ó, não é esse número, o número não é esse, o número é maior. Tu que está no meio dessa página, eu tenho visto muitos vídeos teus falando sobre a Covid, vem acompanhando, fazendo um acompanhamento diário. Normalmente, a parte da noite, tu faz aquele vídeo falando o que está acontecendo. Para as pessoas que estão em casa, estão nos assistindo aqui de Rio Grande, será, Charles, que esses números que estão sendo colocados para nós, eles são números reais?
Olha, eu digo o seguinte, Marcelo. Primeiro, que eu não acredito que os números sejam tão reais assim, porque a cada dia aumenta. E hoje ainda tive uma informação de uma pessoa de dentro de um hospital, a pessoa dizendo que o hospital está repleto de pessoas com o Covid. Mas é uma coisa muito delicada. E aí, claro, que a gente tem que seguir os números oficiais, que é o que é divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, pelo Hospital Santa Casa e também pelo Hospital Universitário. Os três estão divulgando, mas não se encaixam com os números que a Secretaria Estadual da Saúde divulga. Existe um desencontro nestes números. Exatamente. E isso é que preocupa a população. Por quê? Porque nós não temos a testagem em massa na população. Se sabe onde é que está localizado hoje o foco do Covid, é na Barra. Sim. É nas indústrias da Barra, é nas empresas da Barra, é na 4ª secção da Barra, ali é que começa. Mas por não termos esta testagem, nós podemos ter aqui na Cidade Nova um grande número, claro. Podemos ter no BGV, no Parque Marinha, no Parque São Pedro. Hoje não se tem esse controle. E eu fiz um requerimento e um ofício para o prefeito para que determinasse a testagem. Vai vir agora 27 milhões do governo federal para que a prefeitura invista no Covid-19 e também que use para as perdas que teve durante este período. E eu fiz um requerimento e um ofício para que a prefeitura, então, determinasse a testagem nas residências, ir até as residências testar as pessoas. Porque aí tu evita da pessoa ter que caminhar e contaminar alguém ou ser contaminado. Eu fiz isso na tarde de terça-feira e na noite de terça-feira o prefeito gravou uma live com várias autoridades da área da saúde e ele falou da importância da testagem. E hoje eu recebi a resposta negativa da prefeitura, isso que eu não consigo entender. Exatamente. Eu tenho acompanhado isso. E eu vou fazer, eu devo lançar amanhã, provavelmente, este vídeo, já com outros dados também. Agora, se concorda, por que não faz? Sim. Em Rio Grande, os 10 leitos que nós temos hoje aí, foi uma vergonha, porque nós começamos lá em março, quando o secretário da Saúde me chamou para ajudar nesta questão dos leitos, porque o Hospital de Cardiologia já havia disponibilizado os leitos, só que o governo federal não havia comprado os leitos e nem o governo do Estado. Pedimos o apoio para o deputado estadual Fábio Branco, que intercedeu junto à Secretaria da Saúde do Estado, e aí, dia 8 de abril, eu entrei no Ministério Público pedindo a intervenção do Ministério Público junto ao Estado para que o Estado comprasse os leitos. Sim. Pessoas iam morrer e não ia ter leito. Bom, 2 meses depois a Prefeitura entrou também na Justiça. Conseguimos os 10 leitos, que é o que tem hoje aí. Hoje até saiu uma notícia, eu entrevistei o deputado Fábio Branco, governador, sinalizou positivamente mais 10 leitos. Para ele, que ele vinha brigando por esses 10 leitos. Então, se hoje tinha 9 pessoas nos leitos de UTI, se chegar mais 2 pessoas e precisar, eles vão ter que escolher quem fica e quem não fica. Quem vive e quem morre, né? Quem vive e quem bem morre. Assim, bem Essa assim. é a grande verdade. Então, desde o início disso, eu venho lutando, e eu que tenho uma ligação com a cardiologia, graças a Deus, eu ajudei a abrir a cardiologia, né? Tá o meu nome lá numa placa, eu nem queria que botasse, mas botaram na época, porque não saía o credenciamento do Hospital de Cardiologia, que estava pronto há 11 meses. Sim. Pessoas morreram nos 11 meses que o hospital estava pronto e o Estado não dava o credenciamento. Porque 2 deputados de uma outra cidade vizinha, na época, tinham trancado o credenciamento do Hospital de Cardiologia de Rio Grande, porque iam vir as AIHs de Pelotas para cá. Bom, se o hospital ia ser referência, é evidente que as AIHs tinham que vir para cá. Claro. E outra coisa, quantos municípios, Charles? Eu sei que tu tem essa informação. 23 municípios da região. 23 municípios que a Santa Casa, ou melhor, a FURG, enfim, aqui em Rio Grande tem que atender. Sim, são referência. Como é que tu atende 23 municípios com 10 leitos? Sim, não tem. É impossível. É humanamente impossível. E aí, Marcelo, na semana passada, um rapaz que vivia me criticando nas redes sociais, eu até me surpreendi, mas ouvi ele pegou e disse, olha, eu quero te pedir desculpa pelas críticas que eu fiz, porque o meu pai baixou na cardiologia, e lá na cardiologia me disseram que tu foi um dos caras que ajudou a abrir o hospital de cardiologia. E o meu pai foi salvo lá. Eu digo, olha, eu não fiz mais do que a minha obrigação. É a minha obrigação. Então, claro, eu sou radialista. Sim. Mas enquanto eu continuar na função de vereador, eu vou ter muito mais força para poder desenvolver esse trabalho. Então,
enquanto eu for, eu vou fazer a minha parte. Mas o Covid-19, ele é pior do que a gente imagina. Então, dentro disso, eu acompanhando as notícias de Rio Grande, acompanhando de uma forma... Vou dizer para ti assim, ó, durante de final de março até final de maio, início de junho, eu acompanhei de uma forma assim intensa, sobre tudo, porque a gente tem família, tem tudo, e a gente quer estar bem informado. Ainda que as informações vinham totalmente desencontradas, sempre desencontradas, né? Um lado fala uma coisa, outro lado fala outra coisa. E as redes sociais, as pessoas postam muita coisa também. Muita coisa que não tem nada a ver e só atrapalha, né? Exatamente. Essa é a grande verdade. Mas eu digo o seguinte, eu me lembro que quando nós começamos, e aí é a minha dúvida, e aí eu te pergunto, não sei se te coloco numa saia justa, mas te pergunto, quando o prefeito, e até já abri no programa junto com o Marcão, abriu espaço se o prefeito quiser fazer uma live com a gente, vai ser o maior prazer, até para tirar as dúvidas, mas quando o prefeito resolve, então, fazer aqui a primeira parte, quando a pandemia começou a crescer no Brasil, ele resolve fechar o comércio no primeiro momento, por que as empresas na Barra continuaram, até onde eu sei, em todo vapor, né? Se é uma questão de contágio, teria que, pelo menos, ter uma fiscalização grande lá. Pelo menos isso ter... É lógico que é difícil parar tudo, é muito difícil, é muito delicado, e aí vai ter pessoas que defendem, outras que não. Mas a questão é a seguinte, onde tem um foco tão grande de pessoas, como que as coisas ficaram e deixaram correndo? Aí vem uma notícia, Charles, dizendo o seguinte, tem 2 trabalhadores lá na Barra com Covid. 2? Não, peraí, se tem 2, tem muito mais. Com certeza. Porque além desses 2 irem para casa, que vai levar para sua família, eles estão trabalhando no mês de 300, 400 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas. Quer dizer, aí eu te pergunto, eu me lembro, até num programa teu que eu acompanhei, eu acho que foi final de março, início de abril ali, e tu dizia o seguinte, o prefeito Lindemeyer tem que cobrar do governador. Por quê? Porque nós somos uma cidade portuária. Exatamente. Então, por exemplo, se a cidade tal, hoje lá, ganhou do Estado ou do governo federal, tantos leitos, tem muito mais leito que nós e não é uma cidade portuária, não, peraí. Eu não consigo entender qual é o cálculo que eles fazem que não conseguem enxergar essas coisas. Tu que está dentro disso pode me falar mais. Não, na verdade, o comércio que fechou representa 30% na economia do município. Enquanto que as indústrias e as empresas do distrito industrial representam 70%. Então é mais fácil de fazer o quê? Bom, vamos fechar o que vai causar um prejuízo menor. Sim. E vamos deixar aqueles que engrossam os cofres públicos continuarem trabalhando. Vamos ver o que vai dar. Isto foi o que eu acredito que a prefeitura planejou. Só que eles não imaginavam que a coisa ia ser completamente o contrário. Ia começar onde deixaram aberto. Claro. Então, primeiro, eu respeito o prefeito como cidadão, como ser humano, como pessoa, tenho as minhas divergências com respeito à administração, como ele deve ter, com respeito a algumas coisas que não concorda com o meu trabalho. Isso ninguém é obrigado a concordar. Sim, e é normal, né? É normal. E é normal. Não é obrigado, mas dizer que eu acho que ele, primeiro, fechou cedo demais, muita empresa quebrou, muita gente perdeu o emprego, quando deveria se ter, e eu fiz, aqui eu vou dizer, eu sou o autor da lei que definiu que 70% da mão de obra no distrito industrial ou no polo naval, que não existe mais, tem que ser rio-grandinos. Por quê? Os primeiros problemas todos de Covid não eram daqui de Rio Grande. Uhum. Pessoas que vieram trabalhar em empresas terceirizadas na Barra, trouxeram para cá o vírus. Tudo bem, ele ia chegar mais cedo ou mais tarde. E aí eu fiz um ofício pedindo para que o prefeito, em um requerimento, proibisse. Tudo bem que a Constituição diz que todo mundo tem o direito de ir e vir, só que nós estamos vivendo um momento de calamidade pública dentro do município e no Estado. Aí as coisas mudam. E aí né? eu discuto com qualquer um, não sou advogado, mas discuto com qualquer um. Que o meu requerimento o prefeito tinha que ter atendido. Proibir as empresas de contratar gente de fora durante este período. Exatamente. É simples, vamos aqui todos os dias, em frente à padaria gaúcha ali, do Toninho, para ver.
Filas e filas de gente ali que não são daqui, fichando para trabalhar na Barra. Mas, Charles, a coisa é tão séria que se tu olhar, tá? Os relatos dizem que os primeiros casos de Covid começaram em novembro do ano passado, lá na China, tá? Depois tem relatos em dezembro, tem relatos em janeiro, fevereiro estava espalhado, e aí tu vê nações, países impedindo pessoas de fora de entrar. E Rio Grande, desculpa a expressão, Rio Grande abriu as pernas, exatamente isso, para receber o Covid-19. Desta forma que eu enxergo. Não sei se é assim que tu enxerga. Não pensaram nos nossos empresários locais e pensaram nas multinacionais. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Como que a gente fecharam o comércio dos pequenos? Esse é o meu pensamento. Sim. E é assim que eu enxerguei. Tá? Posso estar completamente errado, mas é assim que eu enxerguei. Eu também enxerguei. Fecharam os pequenos e as empresas que estavam trazendo gente de fora, onde tem 300, 400, 500 pessoas, pelo menos fiscalizar, se tivesse agentes lá dentro, fiscalizando, fazendo o tratamento, cuidando da entrada, da saída, higienizando. Bom, isso não foi feito. Ok, não foi feito. A partir do momento que a coisa começasse a se espalhar, isso ia crescer assim, ó, muito rápido. Hoje, e ficamos por um bom tempo, Charles, com aquela ladainha dizendo que, olha, Rio Grande é um exemplo, é uma cidade portuária que não tem casos. Bom, ok. Hoje, 170 casos. Ontem era 30, tá? Sabe, a coisa está voando. Marcelo, Pelotas, os caras fizeram uma grande divulgação. Eu sou pelotense. Hoje me considero rio-grandino, mas sou pelotense, não posso negar a terra que eu nasci. Sim. E aí os caras divulgaram, e eu cheguei a comentar no meu programa que eu não concordava, porque eu tinha ido fazer uns exames em Pelotas, e eu vi que não era todo mundo que usava máscaras. E aí saiu na TV, todos lá, Pelotas é a cidade com acima de 200 mil habitantes que não tem nenhuma morte. Divulgaram isso bastante o dia todo, quando foi, no final do dia, deu a primeira morte. Uhum. Deus está mostrando para as pessoas, e poucos estão se ligando nisso, Deus está dando uma oportunidade das pessoas se reinventarem, das pessoas mudarem, das pessoas pararem com o que estão fazendo. Está dando a oportunidade de nós ficarmos mais tempo dentro de casa com a nossa família e mudarmos. Eu sou um que eu preciso mudar muita coisa dentro de casa. Às vezes eu chego em casa e não converso com ninguém. Está errado, tem que conversar, tem que saber, vem cá, como é que está meu filho, como é que está minha filha, como é que está a Ângela, como é que... É porque a gente passa o dia inteiro na rua, no sufoco ali, correndo para cá e correndo para lá, e eu passo mais tempo resolvendo o problema dos outros do que o meu. Sim. O meu fica para terceiro plano. Hoje eu tomei um tombo lá na escada de casa, porque bem na hora tocou o telefone, é um caso de saúde que eu estou resolvendo, aí eu fui atender o telefone, errei o degrau, caí escada abaixo. Então é assim a vida. Mas as pessoas têm que entenderem que a ganância, o ódio, tem que ser esquecido. E os governantes têm que entenderem isso. Aqui em Rio Grande, lamentavelmente, nós fizemos o contrário. Deixamos as multinacionais continuar mandando e o pequeno que estava gerando emprego para o pai de família que mora na vila, no bairro, esse acabou fechando o comércio, outros quebraram e tiveram que demitir gente. Exatamente. E aí, Charles, eu vou aproveitar, o nosso tempo voou, mas eu vou ter que te perguntar isso, porque isso é recente, isso, se não me engano, é de ontem. Nós passando a situação que estamos passando aqui em Rio Grande, sem leitos, sem respiradores. Então, houve, e aí acompanhei isso hoje pela manhã, houve uma votação na Câmara agora, recentemente. Isso, ontem. Onde alguns vereadores assinaram contra a ampliação de leitos. Como é que foi essa história? Esse era um projeto da Prefeitura para a contratação de quase 100 profissionais da área da saúde. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, vigilantes sanitários, odontólogos, e não me lembro qual outra categoria. E houveram algumas emendas, e uma dessas emendas, feita por um colega vereador, para que a Prefeitura disponibilizasse parte deste recurso, que é os 27 milhões que estão vindo do governo federal, disponibilizasse para equipar a Santa Casa com leitos, com respiradores, com IPIs, para o combate do Covid-19. E os vereadores que dão sustentação à Prefeitura votaram contra a emenda. Exatamente. Aí é o seguinte, eu estava vendo hoje que são simplesmente 27 milhões, tá?
Isso. que hoje nos dariam conta de fazer os leitos, investir em leitos e ter assim, ó, leitos para atender a população. Cada leito, para tu sabe? montar hoje, cada leito com respirador, com tudo, R$ 150 mil. Então, imagina quantos leitos davam. Tá? Sim. Então, houve, se você que está vendo o programa, você não viu essa notícia, o Charles está contando aqui, eu também pesquisei sobre isso, estava vendo a matéria, vai em busca dos vereadores que votaram contra, tá? Porque muita gente, às vezes, fala e não sabe do que está falando. Está bem explícito, bem estampado nas redes sociais o nome de cada um deles, e aí me espanta, tá? Quer dizer, me espanta entre aspas, tá? Como que em meio a uma pandemia, aonde os números estão sendo lançados agora, que estão crescendo, que sinceramente acredito que seja maior, alguns vereadores votaram contra essa ampliação de leitos, de respiradores para Rio Grande. Anote o nome deles, marca num caderno, marca bem grande assim, coloca na tua casa lá, porque daqui a pouco vem a eleição. Aí os caras vão te procurar. Sabe, Marcelo, que teve um projeto lá na Câmara que era para abrir uma CPI contra o prefeito. E eu retirei o meu nome, a minha assinatura daquele projeto, porque eu entendi que naquele momento não se fazia necessário uma CPI contra o prefeito, mesmo eu sendo de um partido contrário. Eu paguei um preço muito alto porque houve uma proposta de me expulsarem do meu partido por eu ter retirado a minha assinatura dali. Porque eu acho que eu tenho que ter a liberdade de escolher o que eu vou fazer. Sim. E entendo, nessa situação de ontem, que os leitos são necessários para salvar vidas, e aí tu não pode ficar a cabresto e votar a cabresto. Tu tem que ter a liberdade de votar com a tua consciência e com a sociedade. Então, eu acho que nós temos que a política, nós temos que aprender isso. Tu deve respeito ao teu partido, deve fidelidade, lealdade, mas até isso não atrapalhar o cidadão. Exatamente. Porque tu representa uma comunidade. E esta comunidade, ela te elegeu para defender os direitos dela. E hoje o que nós estamos vivendo, os nossos hospitais, tu falou no começo, e é uma verdade, tanto a Santa Casa quanto o Hospital Universitário, eles atendem toda a nossa região, são 23 municípios. Se for olhar, a maioria dos que estão hospitalizados não são daqui. Não são daqui. Sim. E aí, quando começar os daqui a ficarem doentes, vão para onde? E aí o que vão fazer? Tira aquele que está ali e bota o outro. Escolhe quem vai viver e escolhe quem vai morrer. Então, dentro disso, Charles, é que eu coloco para as pessoas que estão em casa, os internautas que estão aí, os telespectadores, guardem o nome desse pessoal todo, desses vereadores, porque vai chegar um momento, esperamos que não, e assim, ó, torcemos muito que isso tudo passe de uma vez, mas se chegar um momento de estar com o teu familiar lá e não ter um leito para você colocar o teu familiar, aí você vai dizer, poxa, mas não tem porque nós não temos estrutura. Não, porque um número X de vereadores simplesmente disseram que os 27 milhões que vêm para Rio Grande não é para ser usado para isso. Aí sabe o que você tem que fazer? Tem que pegar o teu familiar, que está com Covid, e ir lá para a casa do vereador esse que votou que não. Ele não vai nem te receber. Aí vai chegar as eleições, mas ele vai na tua porta depois para te pedir para votar nele. Charles, eu entendo que o vereador, o prefeito, o governador, o presidente, enfim, é a voz do povo. É a voz que o povo tem para tentar mudar as coisas. Sim. E aí eu peguei a lista lá para olhar, eu tenho vários vereadores que são colegas meus, são amigos, Sim. Alguns eu trabalhei junto, enfim. Eu fui olhar e digo, não, peraí, vamos ver se alguns dos meus colegas votaram contra, que eu vou chamar, certo que eu vou chamar na xincha, né? Eu falei, cara, que isso? Aí fui olhar, não, nenhum deles. Então, pessoal, eu fiquei hoje simplesmente assim, ó, com a boca aberta e pensando qual é a gestão que está sendo feita. Por isso eu falo mais uma vez, o prefeito tem a liberdade, se quiser fazer uma live com a gente, explicar isso, ficaria muito grato. Acredito que muita gente também ficaria. Sabe, eu sou o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, eu já pedi várias vezes para fazer parte deste comitê que a Prefeitura criou, que é o que decide a questão da cidade no Covid.
mas até agora não concordaram. Eu não sei se é porque eu sou boca grande demais e talvez não queiram que eu veja alguma coisa. O falar demais, às vezes, né, Charles, não é bem visto, né? É verdade. Quando tu tenta abrir os olhos de algumas coisas. Mas eu também não posso esquecer que eu tenho amigos aqui, eu tenho a minha família aqui, eu tenho uma responsabilidade com a população do Rio Grande, até mesmo aqueles que não gostam de mim, eu tenho essa responsabilidade de zelar pela vida deles. Exatamente. E é o que eu faço, é o que eu vou continuar fazendo, não é fácil, é uma briga, eu vou te dizer que seria a briga da formiga contra o elefante. Exatamente. Essa é a grande verdade, porque às vezes tentam te massacrar, tentam te deixar lá no fundo do poço. E aí não é fácil, tem que ter muita força de vontade, garra. Mas graças a Deus, aqueles que são a favor do nosso trabalho dão forças para que a gente continue essa caminhada. E eu falar o quê? Eu não vou falar aqui, até por uma questão de ética, eu jamais vou falar de algum vereador, porque eu sempre digo o seguinte: o vereador, se falar do outro, ele perde terreno. Sim, claro. Uma vez eu cheguei na Castelo Branco, na campanha política, em 2004, e uma senhora chegou para mim chorando: o senhor salvou a minha filha. Eu digo: não, quem salva é Deus. Não, a minha filha está com 13 anos, ela era bebê, se não fosse o senhor para conseguir levar ela para Porto Alegre, a minha filha estaria morta. Minha filha, vem cá ligeiro, está aqui o Charles que te salvou. Aí ela chegou para mim e disse assim: seu Charles, mas esse ano eu tenho que votar no Cláudio Costa. E eu disse: é um bom vereador, é um cara sério, trabalhador. Porque como é que eu vou falar mal deles ali? Porque aí eu vou ganhar a antipatia daquela senhora, né? Porque ela vai dizer: pô, peraí um pouquinho, eu falei para ele que eu tinha um compromisso esse ano, e aí ele ficou bravo comigo. Não, eu respeito, né? Agora, cada um é livre para fazer o que quiser, mas depois vai responder. Exatamente. Cada um vai responder. Só que Nesse momento que nós temos, Marcelo, e tu colocou com muita propriedade, as pessoas precisam de leito de UTI. Pronto, acabou. As pessoas vão morrer. Aí que a gente está falando, às vezes parece que estão falando porque é matéria, é sensacionalismo. Não, a verdade é a seguinte: o que nós temos e o que a prefeitura anuncia, que o pessoal da saúde tem falado, é que nós temos 10 leitos. É isso, né? E 54 de retaguarda, que a retaguarda tá suspeito. Bom, vai ficar ali. Aí dentro disso aí eu vou te dizer, são 10 leitos com pessoas que estão com Covid, com respirador, tá? São 10. Olha só, pessoal, são 10, tá? E tem mais 50 de retaguarda, é isso, né? Isso. Ou um pouquinho mais, não sei. 54, 74, uma coisa assim. De retaguarda. Retaguarda, o que seria? Joga a pessoa ali e deixa passar 15 dias. Isso aí. Tá? Nem todos, né? Nem porque todos, claro, nem todos. Não tem espaço para todos, porque geralmente eles mandam para casa, aí tu fica em casa. Então, dentro desse de manda para casa, há 2 dias atrás, uma pessoa fez uma publicação gigante no Facebook, dá de procurar, acredito que no Rio Grande Atento está ali ainda, que ela começou os sintomas, procurou o pessoal da saúde. Ao chegar lá, foi diagnosticado Covid-19, ela foi enviada para casa e mandaram ela ficar 14 dias lá, em casa, isolada. Após os 14 dias, ela retornasse no sistema de saúde, tá? Depois de 14 dias, voltasse no sistema de saúde para pegar uma requisição para poder fazer um tal de um teste. Olha a história que está no Facebook isso aqui, e é verdade, tá? E ela disse o seguinte: bom, se eu estou com Covid, eu vou ter que ir até o centro de saúde para pegar uma liberação, para depois ir para conseguir um teste. Mas eu estou com Covid, eu não posso sair de casa. O que aconteceu? Ligaram então e pediram para que as pessoas fossem na casa dela. E as pessoas não foram na casa dela. O que ela teve que fazer? Ela teve que colocar uma máscara e ir até buscar essa liberação. Olha só, foi buscar a liberação. Chegando na liberação, disseram: não, mas não é aqui, vai lá no NPS. Aí ela teve que ir até lá. Quando chegou lá, disseram para ela: vai para casa que alguém vai até lá fazer o teste em ti. E quando ela fez essa publicação, já faziam 2 dias que ninguém tinha aparecido. Por isso que eu fiz esse requerimento para a prefeitura, e lamento do prefeito ter mandado dizer que não vai fazer, que é a testagem nas residências e testar as pessoas. Bom, são 27 milhões, numa conta rápida, para testar Rio Grande, 210 mil pessoas, 18 milhões.
Que preço tem uma vida? A vida não tem preço. Agora me manda aqui a produção aqui, o Christian, a prefeitura acabou de divulgar 90% dos leitos de UTI ocupado. 90% significa que se mais uma pessoa tiver que baixar, deu 100%. Uhum. A próxima morre, é isso. Então, e outra, tem um estudo técnico que a cada 10 pessoas que baixarem no leito de UTI, 7 sobrevivem e 3 morrem. Isso não sou eu que estou dizendo, é um estudo, é um dado técnico dos profissionais da área da saúde no Brasil. Então, dentro disso tudo que a gente está pincelando aqui, né, conversando sobre o assunto, eu quero pedir para as pessoas que estão em casa, o momento é delicado, o momento é difícil, né? Não vamos entrar numa histeria, mas vamos tentar se cuidar, né, Charles? As pessoas têm que se cuidar. As pessoas têm que se cuidar. Tem que se cuidar. E cuidar da sua família, porque se nós dependermos de governos aí, eu não sei o que vai ser. Exatamente. Charles, nosso tempo voou, passou, verdade, correu, passou rápido, né? Eu vou pedir para a produção. Produção, encontraram aí? Vamos soltar então para nós aí. Beleza. A produção estava tricotando ali, né? Tu viu ali, né? Eu vi ali. Tava... Dois minutinhos que já prepara aqui. Tá, ok, beleza. Então, daqui a pouquinho já vai pro ar aí um trecho do filme que o Charles participou, né? Charles, eu tenho visto, lógico, eu sei que tu é do meio, mas tu recebeu um grande apoio também do pessoal da parte espírita, né? Fizeram uma carreata em questão do que aconteceu tudo sobre o racismo e tudo mais. Como é que é isso? Como é que foi isso aí? Os tambores de Oxum e o Condescom, que é o conselho aqui da cidade do Rio Grande, eles promoveram uma carreata, um ato de combate ao racismo, né, e o preconceito. E me convidaram para participar em virtude do que eu passei aí, que fizeram uma sacanagem, um ato de racismo. Sabe que eu tenho pena de algumas pessoas, porque tudo aquilo que tu fizer, e aí eu posso falar pela minha doutrina. Se eu te disser, as pessoas ouviram no meu programa isso que eu vou dizer agora. Há um mês atrás, começaram a me ligar para o programa, na Rádio Cultura Rio Grandina, para dizer o seguinte: a água estava com gosto ruim, a água estava com cheiro ruim. E aí eu liguei para o superintendente da Corsan, e na hora que comecei a entrevistar ele, alguém chegou no meu ouvido, alguém que não era visível, chegou no meu ouvido e disse assim: a água está com gosto de pó de gafanhotos. Vem nuvem aí. E eu comentei isso no programa. E as pessoas começaram a perguntar: tá, mas como é que tu sabe que gosto tem pó de gafanhoto? Bom, o gafanhoto, quando ele está voando, ele solta um pozinho das asas. Esse pó, se cair na água, é claro que vai deixar a água com gosto. E por isso que eu falei. Mas falei por quê? Porque quem estava no meu ouvido sabia dessa nuvem que estava vindo. Então, isso eu agradeço a minha doutrina, né, o meu conhecimento espiritual, o que eu sigo. Deus está acima de tudo. Para mim, Deus é superior a tudo. Nós temos que acreditar, temos que ter fé. Eu tenho fé na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no kardecismo, que eu já passei pelo kardecismo, na Umbanda, que é que eu sigo, sou filho de Xangô, de Oxum e Iansã. Então, eu tenho meu segmento religioso, mas respeito a religião de todos. Sim. E aí os tambores de Oxum, então, promoveram essa carreata, que foi no domingo, e foi muito bom, foi muito bonito, respeitando todo mundo de máscara, mas ali foi feito um protesto contra o racismo e contra o preconceito. Acho que nós não somos ninguém para ter preconceito. Exatamente. Né? Quem somos nós para ter preconceito ou para falar do fulano, do beltrano, do ciclano? Então, eu te digo o seguinte, eu tenho procurado, dentro desse período aí, respeitar e entender o que Deus está tentando nos mostrar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vou te dizer o seguinte, até quando tu fez o vídeo falando sobre o assunto, enfim, até tu imprimiu ali o que as pessoas tinham colocado. Isso, pegaram uma foto de um anão negro, e aí botaram como se fosse eu, fizeram um bullying com este anão, que eu não sei quem é, que não é daqui de Rio Grande, e ali tentando denegrir de todas as formas, mas são pessoas que são covardes. Então, eu vou te dizer o seguinte, sabe o que depois apagaram, tá, os comentários, enfim,
Mas as pessoas... Mas eu não vou deixar assim, pode ter certeza. As pessoas chegaram a colocar o seguinte, que aí a gente pode imaginar o seguinte, a mente das pessoas hoje em dia, Charles, está tão complicado e não vamos generalizar, é claro, mas há tanta sujeira no ar, há tanta coisa que tu não consegue mais colocar a mão no fogo por quase ninguém, sabe? Sim. A partir do momento que vê aquele ato racista ali na internet, que tu identificou, pegou e fez o vídeo, as pessoas estavam dizendo o seguinte, e aí até vou deixar um espaço para te poder falar sobre isso, porque muita gente colocou assim, isso aí garanto que nem existiu, o Charles criou isso aí para chamar a atenção dele, porque vem eleição por aí. E eu vi comentários assim, foi daí que eu peguei e fiz uma nota ali e coloquei também, entendeu? Sim. Mas eu fiquei assim, peraí, sabe? Então, acredito que muita gente leu isso que eu li e tem pessoas que gostam da gente, pessoas que não gostam, pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam. Nesse momento, muita gente pode ter pensado o seguinte, será que não é por aí? Então eu te abro o espaço, eu sei que não é por aí, mas eu vou te abrir esse espaço. Mas eu acho que foi bom porque é o seguinte, o grupo que fez isso é um grupo, desculpe o termo, mas eu vou dizer o nome do grupo, porque eles botaram ali, o nome do grupo é Fábrica de Merda. Este grupo é um grupo que existe, acho que no Facebook, no WhatsApp, e eles costumam denegrir a imagem de qualquer pessoa. Só que eles nunca imaginavam que eu poderia descobrir quem eles são. Olha só. E graças a uma pessoa que veio falar comigo, eu já sei até quem foi que criou. Já sei até quem foi que fez. Porque não adianta. Mas ele vai receber na hora certa o que ele tem que receber. Mas só para aqueles que falaram que poderia ter sido eu mesmo, não. Quem fez isso foi esse tal de Grupo Fábrica de Merdas. Eles assinaram ali, Grupo Fábrica de Merdas. Que loucura, né? Então são eles. Não, jamais eu iria fazer. E até porque eles assinaram ali. Então, desculpe quem está em casa, mas eu preciso falar, né? Fábrica de merda, deu merda. Deu. Olha o que eu digo. Olha, tu sabe que a gente vê muitas pessoas aqui em Rio Grande foram injustiçadas nos últimos tempos aí, pessoas que eu conheço, pessoas que sempre foram trabalhadoras, honestas, por questões políticas, questões ranzinzas, acabam denegrindo a imagem das pessoas. Eu digo o seguinte, eu aprendi a aceitar as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas, claro que tu vai gostar. E as coisas ruins nós temos que aprender a entender por que nós vamos passar por aquilo ali. Sim. Serve como um aprendizado. E dizer, olha, gente, eu jamais vou precisar inventar alguma notícia para ganhar voto. Quem vota em mim, vota porque conhece o meu trabalho. Quem vota em mim, vota porque gosta de mim, porque sabe que se me ligar às 3 da manhã eu vou atender o telefone, que se me ligar do hospital eu vou lá no hospital, que se me ligar do bairro eu vou lá, vou botar o pé dentro do barro, da água, não tem bobagem, não tem frescura. Quem vota em mim, vota porque eu ando assim, de tênis, não precisa andar engravatado para querer ser mais do que os outros. Tenho cabelo de negrão, não preciso mudar o meu cabelo para querer ser melhor do que os outros. Sou gritão, falo alto, mas tenho coração, tenho sentimento e amo o que faço. Exatamente. Eu faço de coração, então eu não estou preocupado. Não nasci vereador, não vou morrer vereador. Agora, é verdade. Enquanto eu for vereador, eu vou poder fazer muito mais. A hora que eu deixar de ser, aí eu vou voltar a fazer aquilo que eu vou conseguir fazer. No momento estás como vereador. Estou como vereador. Exatamente. Então... Charles, vamos ver essa palhinha, já que tu falou que tu era violento. Só abre o som aqui dos retornos para nós, que a gente quer ouvir também, não, claro. Esse filme tem história. Charles é violento, hein? Larga para nós aí. A tua sorte é que eu sou um homem de Deus. Obrigado. Olha aí.
Senhor, eu estava lembrando, o senhor trabalha aqui na obra ao lado, né? Onde o seu Cardoso é o capataz? Meu Diego! Não me mate. Não, cara, não estou te reconhecendo, não. Nem que eu reconhecesse, eu não ia falar pra ninguém, não. Por favor, não me mate. Olha aí, hein? Grande ator, hein? Grande ator, hein? Sensacional. Que legal, que legal. Experiência na vida que a gente aprende aí. Show de bola. Sabe que eu sempre agradeço muito a Deus as oportunidades. Claro que ninguém é perfeito, tem os meus defeitos, nunca vou ser perfeito. Perfeito só foi Deus. Mas errar, a gente erra. Insistir no erro é que é burrice. Então eu procuro, cada dia que passa, tentar melhorar, tentar fazer um pouco melhor e dizer que se fazer o bem é tu estar bem com Deus, eu estou bem com Deus. Porque eu faço porque eu gosto de fazer. Que legal. Porque sabe que eu era pequeno, eu era um mandalete lá na minha rua, lá no Areal, na rua Benjamin Gastal. E tinha um cidadão lá que o apelido dele era Camarão. Era um alemão. E um dia ele chegou de bicicleta e me entregou uma pedra. Uma pedrinha, assim, olha, essa pedra aqui, um dia tu vai te lembrar dela. Ela vai te proteger muito. Ele me entregou e me vem, cada vez que eu lembro disso, me vem a imagem dele com uma guia, que era a guia de Xangô. Ali, quando eu tinha 7, 8 anos, o meu destino já estava traçado. Eu já sabia o que seria a minha vida. Sei o que vou ter que passar ainda, mas sei que vou ainda ajudar muita gente. Ainda vou poder ajudar muita gente. Que legal, show de bola. E hoje o meu programa na rádio, eu não ajudo, e não é por causa de voto, porque senão eu não ajudaria as pessoas de Arroio Grande, de Jaguarão, de São José do Norte, de Santa Vitória, de Pelotas. Pessoas de toda essa região ligam para o meu programa com problemas e a gente ajuda. Exatamente, são vários municípios que ficam ligados no teu programa diariamente, né? A gente tem acompanhado, tem visto. Charles, eu quero te agradecer a tua presença. Nós falamos no início, estávamos comentando sobre que às vezes a hora passa, a gente não percebe. Verdade. E realmente passou. Agora porque eu deixei um sopão pronto lá em casa para a Ângela cuidar só a massa, já estava tudo pronto. Agora eu chego em casa, vou comer esse sopão. Mas agradecer quem quer, agradecer sou eu, Marcelo, parabenizar a ti, toda a tua equipe, por essa iniciativa e de nos dar a oportunidade de podermos falar descontraidamente. Aqui eu quero confessar, antes de vir para cá, eu ainda tomei um trago em casa para criar coragem. E aí a Ângela para mim, tá, mas vem cá, tia, como é que tu vai tomar um trago para ir lá? Eu digo, não, isso é só para acalmar os nervos, que eu vivo entrevistando, aí sem entrevistado muda. É diferente. Mas que legal, muito obrigado pela tua presença. Aí agradecer, me desculpa, as minhas colegas de trabalho da Câmara, a Cibele, a Maiara, a Ivone, o Iago, a Isadora, o Pablo, toda a nossa equipe que são incansáveis. O trabalho não é meu sozinho. Se eu não tivesse eles junto comigo, com certeza eu não conseguiria fazer a metade do que faço. E agradecer a minha família, minha esposa Ângela, meu filho Christian, minha filha Sharon e a minha enteada Larissa, que também foi um presente que chegou na nossa casa. Então, esses são os motivos do nosso trabalho e agradecer à população rio-grandina, aqueles que gostam de mim, aqueles que não gostam, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas eu pode ter certeza que eu vou continuar gostando de todo mundo. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado à tua produção também, né? Pelo trabalho que tem feito. Obrigado também a Marcos Lima. Olha, o Marcos Lima ali está intertido. Está intertido. Não, o pessoal tá lidando ali, já preparando tudo. Marcos Lima, obrigado pela técnica aí. Pessoal
a Rádio Cultura está sempre à tua disposição e da banda The Silvers. Obrigado, vocês são parceiros da obrigado. Rádio Cultura lá. Em breve vamos estar na Rádio Cultura lá, falando do programa, né? Falando, aí, é verdade. Tá acontecendo muitas coisas aqui do programa. Então, obrigado pessoal que está em casa, que participou da live. Compartilha, se não compartilhou ainda, compartilha aí, leva para mais gente, marca pessoas embaixo nos comentários que as pessoas vão ver a live. Também curta a nossa página, TSCR Produções e Eventos no Facebook. E no YouTube, você entra lá e coloca assim, ó, Nos Bastidores com Marcelo Silver. Ali tá todas as entrevistas que a gente fez até agora. A do Charles amanhã já vai estar no ar também no YouTube. E participe conosco, se inscreva no canal, curta a nossa página. Muitas outras entrevistas vêm por aí. Gente, muito obrigado, Charles, muito obrigado. Obrigado, um abraço. Uma ótima noite a todos, valeu!